Olá, tudo bem? Eu sou João Gilberto, diretor da Clínica Maioridade, e esse é o nosso quadro Bate-Papo sobre Envelhecimento, na qual nós respondemos as dúvidas que são enviadas para nós por e-mail e pelo WhatsApp. Eu tenho aqui a pergunta do José Antônio de Curitiba, que nos pergunta que se existe algum exercício que prejudica a saúde do idoso. José Antônio, é importante entender que o exercício normalmente causa benefícios. O sedentarismo sim vai trazer prejuízos para a saúde do idoso. Também quando se vai iniciar uma atividade física, se o idoso é sedentário, é importante que ele passe por uma avaliação, tanto uma avaliação do médico, o médico responsável, o geriatra, o cardiologista, ou o médico de referência que essa pessoa tem. E obviamente no local onde ele vai fazer o exercício também haverá uma avaliação. Aqui na Clínica Maioridade nós realizamos uma avaliação gerontológica ampla, na qual nós procuramos determinar quais são as necessidades que essa pessoa tem, quais são as limitações que essa pessoa tem, para que de fato o exercício possa atingir a essas necessidades, essa demanda que a pessoa traz. O exercício pode sim prejudicar a pessoa, por exemplo, se ela tem um problema cardíaco, se ela tem uma doença como uma artrose, uma doença degenerativa, e se o exercício não for aplicado de maneira adequada, nem essa pessoa passar por uma avaliação adequada que determine a necessidade, a carga, a intensidade, o volume desse exercício, esse exercício pode sim prejudicar. Então a gente sempre recomenda que as pessoas que querem iniciar uma atividade física, que passem por uma avaliação com um especialista, exatamente para que essas condições que essa pessoa tem possam ser determinadas e para que o exercício venha de encontro ao que ela procura. As pessoas também podem dizer, mas eu comecei a caminhar e não tenho problema nenhum. De fato, existem algumas atividades físicas e não exercícios, como a caminhada, por exemplo, que é recomendada, olha, caminhe um pouquinho. A caminhada é importante, ela não é um exercício propriamente dito, ela é uma atividade que pode ser realizada suavemente, uma atividade que pode ser realizada sem grandes riscos, mas ainda assim, se uma pessoa inicia um programa de caminhadas, ela acorda um dia e resolve que vai caminhar. Se ela sair para caminhar e ela tiver por exemplo, algum problema de joelho, de quadril ou na coluna e vai caminhar sem a devida orientação, isso também pode trazer prejuízo. Daí a importância de sempre antes de passar ou sempre antes de iniciar um programa de exercício, passar por uma avaliação, para que daí sim sejam determinadas quais são as necessidades e até o tipo de exercício mais indicado para se iniciar a atividade física. Espero ter respondido sua dúvida e se não respondi, fique à vontade, encaminhe novamente sua pergunta que eu responderei com prazer. Eu tenho aqui a pergunta da Maria de Lourdes, que quer saber quais são os exercícios mais indicados para prevenir as quedas. Os programas de prevenção de queda normalmente utilizam exercícios para reabilitar ou para melhorar o equilíbrio, para melhorar a força muscular de membros inferiores e para melhorar a capacidade de marcha. A gente tem que lembrar que a queda não é uma condição simples, a queda é uma condição multifatorial, ou seja, existem tantos fatores associados, por exemplo, a alterações causadas por doenças, pela utilização de medicamentos e também pelos fatores externos, como por exemplo, a própria conformação do lar, os tapetes, os móveis baixos, a iluminação. Todas essas condições podem levar o indivíduo a cair. No sentido de prevenir a queda, o ideal é que a funcionalidade, sobretudo a funcionalidade do caminhar, seja mantido. Quanto mais seguro for o caminhar, quanto melhor for a capacidade de ambulação da pessoa, menor é o risco de queda. A gente sabe que a queda está diretamente associada a uma redução da velocidade da marcha e é importante a gente saber que, por exemplo, homens e mulheres têm uma velocidade de marcha regular muito similar, em torno aí a 5 km por hora. Na medida que nós envelhecemos, essa velocidade cai e ocorrem alterações na nossa marcha, ou seja, ocorrem alterações no comprimento do passo, ocorrem alterações na largura do passo, ocorrem alterações de sensibilidade dos próprios pés, no sentido de como nós reagimos a pequenas alterações no piso, onde a gente está caminhando, e essas alterações podem levar a desequilíbrios e podem levar a queda.
A grande questão da queda é que a queda não é um evento que por si só ela é um evento que cause o dano da queda, mas normalmente ela causa outras comorbidades, porque alguém que, por exemplo, tem uma queda e fratura, normalmente vai ser acamado, vai perder massa muscular, pode se debilitar rapidamente, e esse é o grande risco da queda. Então prevenir a queda é muito importante, sobretudo para as pessoas, né, que já passaram dos 60 anos, que no Brasil existem estatísticas que mostram que mais de 30% dos idosos maiores de 60 anos caem pelo menos uma vez ao ano e tem todas essas consequências. Então, pensar na prevenção de quedas é muito importante. Então, fortalecimento dos membros inferiores, melhora da capacidade de equilíbrio, exercícios que promovam isso. Então, vamos pensar em exercícios específicos. A musculação é um exercício muito importante. As caminhadas são exercícios que, quando associados à musculação, podem trazer esse tipo de benefício. Os exercícios de equilíbrio. E aonde a gente encontra isso? Normalmente a gente encontra isso em clínicas especializadas que atendam esse tipo de público e que possam, de fato, montar programas que venham a prevenir essa condição de cair. A gente sempre recomenda que as pessoas que têm medo de cair, o medo já é uma sensação de que eu vou cair, então eu começo cada vez a reduzir mais a minha condição de deambular. Isso leva a um quadro progressivo de fraqueza, um quadro progressivo de imobilidade e aumenta o sedentarismo. Comecei a ter medo de cair, devo pensar seriamente em entrar num programa para melhorar minha condição física geral, para que o risco de queda diminua. Então sempre lembre, aquelas pessoas que têm uma marcha já alterada, com passos curtos, com passos muito amplos, que têm dificuldade em subir escadas, essas pessoas são caidores em potencial. Então é importante cuidar dessas pessoas, é importante levá-las a participar de programas nos quais essa condição de marcha seja melhorada e o risco de queda seja minimizado. Oi, a Madalena pergunta para a gente como funciona a hidroterapia para idosos. A hidroterapia é diferente da hidroginástica. A hidroginástica é uma aula, né? Uma aula na qual as pessoas vão para buscar condicionamento físico, melhorar sua condição e sua função muscular. A hidroterapia, ao contrário, ela está muito mais focada no que é o tratamento da dor. Então, a temperatura da água da hidroterapia já é diferente, a gente tem uma temperatura de água mais alta, e a gente procura trabalhar com o quê? Com as dores agudas e crônicas que essas pessoas têm. Normalmente, dores articulares, dores nos joelhos, nos pés, nos quadris, na coluna, nos ombros, são os tipos de dores mais tratadas na hidroterapia. Na nossa prática clínica, aqui na Clínica Marilá, nós atendemos muitas pessoas que têm exatamente esse tipo de dor, esse tipo de distúrbio. Além disso, também atendemos pessoas que têm distúrbios de equilíbrio, que tiveram algum problema cirúrgico, que estão em reabilitação, por exemplo, das cirurgias de coluna, de joelho, de quadril. Todas essas cirurgias também podem ser reabilitadas no processo de hidroterapia. O grande objetivo da hidroterapia é exatamente recuperar ou ajudar a pessoa a recuperar a sua funcionalidade, ou a funcionalidade daqueles segmentos que foram afetados por dor ou pela cirurgia. Como que funciona a hidroterapia? A hidroterapia é uma atividade na qual a gente procura então reeducar o movimento, controlar a dor exatamente porque a água provoca, né, uma sensação de relaxamento, e existem diversos exercícios que são utilizados com esse intuito então de melhorar essa condição funcional, de reabilitar aquela musculatura afetada. Então, como você não tem o peso corporal, né? Quando você entra na água, todo mundo que já entrou na água sabe que dá aquela sensação de liberdade, aquela sensação que parece que você está muito mais leve. Então essa condição da água é o que favorece de fato a reabilitação. Somado à experiência do terapeuta que sabe exatamente o tipo de exercício adequado para cada situação, você tem então uma condição muito propícia para melhora na medida em que você descontrai a musculatura, que você tem liberdade em trabalhar aquele segmento doloroso e que a pessoa tem o conforto também de estar num ambiente líquido, num ambiente de uma água 33 graus, que causa um relaxamento, que reduz aquele estresse de você fazer a carga sobre aquela articulação que dói. Todos esses efeitos causam benefícios fundamentais no tratamento dos quadros de dor aguda e crônica
que são os objetivos principais, né, do tratamento da hidroterapia. Então, Madalena, se você quiser saber mais sobre a hidroterapia, você pode vir aqui, pode conversar conosco, nós temos prazer em mostrar para vocês a nossa estrutura e também o programa de tratamento que temos na clínica. O Jaime, aqui de Curitiba, 65 anos, pergunta uma pergunta bem legal, uma pergunta bem interessante mesmo, Jaime. Ele quer começar a fazer atividade física, ele não faz, ele diz assim, não faço atividade física, nunca fiz, eu gostaria de começar agora. E a opção que eu tenho é uma academia aqui perto da minha casa, uma academia ao ar livre. Posso começar por ali? Eu acho que essa pergunta é muito legal e exatamente por existirem essas estruturas, eu acho que muita gente tem feito exercício ao ar livre. Não esqueça o seguinte, você está indo lá fazer um exercício, mas é muito importante em primeiro lugar saber quais são as suas condições físicas, quais são as suas limitações. Então, se você nunca fez exercício, já me recomendo que você converse com o seu médico para ver se você tem alguma limitação. E depois, ir para a academia ao ar livre, grande opção. Você vai conhecer pessoas, você vai ver pessoas que vão lá, que se exercitam, você vai começar a movimentar seu corpo. E esses aparelhos que são colocados ali têm, né, essa condição exatamente de atender algumas necessidades que as pessoas que se encontram, né, na velhice têm. São aparelhos que promovem, né, uma mobilização articular, que promovem algum trabalho de força, sobretudo a força de resistência. São aparelhos, né, que podem ser usados para você fazer muitas repetições, utilizando normalmente o peso do teu próprio corpo, e isso é muito bom porque a sobrecarga está adequada teoricamente a você. Eventualmente, se você for uma pessoa muito fraca, muito sedentária, pode ser que até esse exercício seja excessivo. Então, por isso que é importante aquela avaliação que a gente falou agora há pouco. Não obstante, muito legal essa pergunta de ir para a academia ao ar livre, porque tem muitas pessoas que estão procurando essa opção, e no futuro nós faremos algumas orientações. Tanto em loco, nós temos a ideia de levar, né, a equipe da clínica, fazer uma orientação em loco para essas pessoas, também como temos a intenção de colocar alguns vídeos que ajudem as pessoas a entender melhor o funcionamento e como talvez usufruir melhor da estrutura das academias ao ar livre. Até porque o exercício em si, ele requer, né, alguns pré-requisitos para que os resultados aconteçam. Não obstante você ir para a academia do ar livre e você começar um exercício, começar uma atividade, né, mais do que um exercício, uma atividade física, colocar seu corpo em movimento, já é uma ação a ser louvada. Eu espero que você passe, então, se você tem um médico, né, da sua confiança que faça essa avaliação, veja a condição que você tem, utilize a estrutura, porque essas estruturas ao ar livre estão aí para a população utilizar, para que a gente possa ter mais pessoas ativas, e quanto mais ativas as pessoas forem, menos problemas de saúde elas vão ter. Então, de fato, Jaime, se você quiser, comece essa atividade, ela vai trazer benefícios, mas não esqueça de passar sempre por uma avaliação, e também se você tiver a condição de ter alguém que te oriente sobre como utilizar melhor esses aparelhos, pergunte a essa pessoa. Normalmente um profissional de educação física vai poder te orientar nesse sentido de como utilizar melhor aqueles equipamentos. Jaime, parabéns por essa ideia de você começar a fazer exercício, acho que isso é fundamental, todos deveriam pensar sobre isso. Agradeço a todos que enviaram perguntas aqui para o nosso quadro Bate-Papo sobre Envelhecimento. Peço que continuem enviando perguntas, porque esse é o combustível para o nosso programa. Espero vocês na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá!